O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da região Nordeste vai eleger o Conselho Gestor na próxima semana, dia 4 de abril. Representando 58 municípios da região de abrangência da 6ª Coordenadoria de Saúde, o Sereste tem papel fundamental na capacitação dos profissionais que integram a rede de atenção à saúde do trabalhador. Bom, mas a gente vai saber mais sobre o papel deste centro de referência e a função do Conselho Gestor através dos nossos convidados de hoje, que são Carolina dos Santos da Silva, integrante do Sereste Nordeste, Gilmar Voloski, membro do Conselho Gestor do Sereste, Solange Maria Protti, da Vigilância em Saúde do Trabalhador da 6ª Coordenadoria de Saúde do Estado, e o secretário municipal de saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso Estúdio 4 dessa semana, que vai falar de um assunto muito importante, que é a saúde do trabalhador, não é? Bom, Gilmar, você pode nos explicar qual é a função do Conselho Gestor, não é? Para o qual será eleita aí a representatividade na próxima semana, dia 4 de abril. Bem, o Conselho Gestor, né, ele é composto, né, de 16 entidades ou instituições, né, de 4 segmentos, da sociedade civil organizada e também da gestão pública. O Conselho Gestor, ele, pegando um pouco a finalidade dele e o histórico, né, na Constituição já de 1988, estabelece alguns dispositivos para que a população acompanhe as políticas públicas e a administração pública, que ele tem essa finalidade de participar diretamente nas ações. E já estabelece no seu artigo 1º, parágrafo único, que o poder vem do povo. E ele vem de duas maneiras: diretamente, que é a questão dos conselhos e do controle social, que a gente trabalha muito essa questão também, controle social sobre as políticas públicas, ou através do voto, né, que a gente coloca os administradores, né, na gestão pública. Então, o Conselho, ele desenvolve um papel muito importante na gestão das políticas públicas. E na saúde, né, então tem a questão do Conselho Municipal, e no Sereste, que trabalha a questão da saúde do trabalhador, ele é mais especificamente nessa área da saúde do trabalhador. Ajuda a construir, não só controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde do trabalhador, mas ajuda a construir propostas, né, e uma aproximação entre a necessidade dos trabalhadores, né, nessa área da saúde, e a gestão pública. Então, a finalidade dele é essa, é regular, acompanhar e construir possibilidades de construir questões que vão diminuir, né, o acidente de trabalho ou o adoecimento por força do trabalho. Quando foi criado o Sereste na região? 2009 ele inicia suas atividades, né, com uma equipe já, né, ainda não uma equipe, né, mínima, né, e hoje a gente ainda não trabalha, né, não conseguiu estabelecer uma equipe mínima, né, que são 10 profissionais, estabelecido isso dentro das normas, né, mas há toda uma tarefa, né, tanto do Conselho Gestor quanto do gestor público, né, que faz a gestão dos recursos, da 6ª Coordenadoria e também da equipe dos profissionais, né, há um empenho todo para que a gente consiga aí ter uma equipe mínima para desenvolver todas as atividades e as atribuições de fundamental importância, né, na questão, principalmente de prevenir a questão do adoecimento, né, de não adoecer, né, de não causar um acidente. Então, a finalidade do Sereste, ela vai muito mais além da questão da formação, né? Ela tem várias questões que elas têm que ser cumpridas, inclusive a questão da fiscalização no ambiente de trabalho. Nós ainda temos uma cultura, principalmente nas escolas que formam os profissionais de saúde, que não é a saúde preventiva, e sim é a curativa, né, que é pegar o trabalhador já adoecido, né, ou mutilado e recuperar. E isso, em termos de custo para a sociedade, 10 vezes o que você vai investir na prevenção, 10 vezes mais custo para você recuperar um trabalhador. E ele tem, né, toda uma questão que, se você sofreu um acidente, se você foi mutilado, né, você perde a capacidade de produção,
você tem todo o fator psicológico da questão da relação da família, então envolve toda uma questão na vida do trabalhador. Sim. E isso a gente tem que buscar evitar e diminuir, né? Então os agravos estão aí, os índices não reduz, a gente não está conseguindo fazer a prevenção de fato e reduzir isso e fazer com que a produção, né, do Brasil, a construção do Brasil não seja através do adoecimento e do acidente e às vezes a morte, perder a vida, como a Solange falou. Uma morte já é muito significativa e os índices já são alarmantes esse ano em termos de os trabalhadores perder a vida no local do trabalho. O Conselho Gestor não é o Conselho Gestor de Passo Fundo, é da região, pega todos os municípios. Então todos os segmentos se organizaram para fazer esse contato, a mobilização, e a gente estende aqui o convite e reforça para que a região participe do Conselho Gestor. Precisamos tanto dos usuários quanto todos os outros profissionais e instituições que compõem o Conselho na região, porque tem um desafio muito grande. Tem um desafio da gente implementar uma equipe mínima de 10, ter a nossa unidade, né, com sede, não ter uma sede alugada, tem esse desafio, e tem o desafio de nós avançar além. O Sereste, na sua existência, e principalmente nessa gestão pública, a gente tem que dizer, né, teve um destaque na questão da formação, da prevenção, mas nós temos que avançar em relação a isso. E o Conselho Gestor, o controle social, ele tem um papel fundamental na questão de garantir essas políticas, de trazer a realidade que está no município para a política pública, fazer com que as aplicações dos recursos sejam destinados na questão certa que deve ser.